Então, bom dia a todos. Sou Alan Correia, CEO aqui do Beer Sales, e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, que é o Fernando von Borst, da Birbo, né? Grande parceiro aí do Beer Sales. A gente começou em meados do ano passado ali as tratativas dessa conversação entre a nossa integração das plataformas e como elas poderiam se complementar entre si. Há poucos dias atrás, na feira em Blumenau, a gente lançou essa parceria, estávamos juntos no mesmo stand lá, falando um pouco do Beer 6, um pouco do Birbo, demonstrando já essa funcionalidade, e agora a gente aproveitou esse momento, então, do nosso workshop do mês de março, para a gente estar aqui junto com vocês, trazendo o Fernando para falar um pouco do Birbo, explicando o que é a ferramenta e como ela pode auxiliar cervejarias, e também aproveitando para demonstrar como você, do Beer 6, também consegue criar suas produções e rodar elas através do Birbo. Então, bem-vindo a todos, obrigado pela presença. Passo então a voz aí para o Fernando, para ele falar um pouco aí, se apresentar e falar um pouco do Birbo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Alan, aí pela introdução. Realmente é uma parceria que a gente já está tateando faz tempo já. Acho que desde agosto do ano passado aí a gente vem conversando e programando, né, as integrações. Não é uma coisa muito simples de fazer, mas a gente conseguiu, né, aliar as nossas tecnologias, principalmente para ajudar as cervejarias. Então, pessoal, vou estar começando por aqui, primeiramente explicando para vocês um pouco do conceito do Birbo e o que nós trazemos de tecnologia para cervejarias, o que nós trazemos de cuidado para cervejarias, para então a gente mostrar aí em tempo real como funciona essa integração do Birbo com o Beer Sales, tá? Então, começando aqui, pessoal, antes de tudo, o conceito do Birbo é que nós possamos utilizar aí a tecnologia ao invés dos papéis, ao invés do próprio Excel para controle de produção. Então, o Birbo é uma ferramenta que ela vem para que nós possamos suprir alguns problemas que nós encontramos nas cervejarias, né? Eu sou cervejeiro há mais de 10 anos, tive uma cervejaria por mais de 10 anos, há 2 anos atrás eu vendi a minha cervejaria, porém, durante todo esse período como cervejeiro, eu fui cigano. Então, eu produzi em mais de 15 cervejarias diferentes. E um dos problemas que eu sofria muito era em relação à geração de relatórios, né? Ou ao controle de como a minha cerveja estava sendo produzida nessas outras cervejarias. Isso sempre foi um problema para mim. Foi então que nós tivemos a ideia de tentar transformar tudo isso em uma única solução. Então, nós tínhamos o problema de ter, como vocês podem ver aí no slide, múltiplas ferramentas, ou seja, usava Beersmith para construir receitas, Beersmith ou Brewfather para construir e criar receita, aí eu usava o Excel para poder controlar e registrar o que acontecia nas produções, depois eu tinha que passar isso a limpo em uma outra tabela para poder medir algumas métricas importantes da produção. Então, o problema é que essa falta de conexão também deixava muitas lacunas, né, dentro do conhecimento da produção. Então, acabaram que perdas de informações sempre são muito frequentes quando nós temos esse tipo de cenário, né? Foi aí que nós introduzimos a solução do Birbo, sendo uma única plataforma onde você pode ter ali, onde você tem, na verdade, a criação da receita, onde você tem um acompanhamento de produção, onde você tem a geração de relatórios, e agora ainda mais a integração com um ERP. Né? Passando um pouco mais, falando realmente das funcionalidades do Birbo, nós temos 3 pilares dentro do nosso sistema, né, que é o pilar educativo, o pilar produtivo e o pilar social. Nós vamos focar na conversa de hoje no pilar produtivo, que é o que interessa às cervejarias, né? Apenas pincelando um pouco mais, dentro do nosso sistema, nós temos alguns artigos cervejeiros, temos vídeos, né? Nós temos vários parceiros, como o José Antunes e o Duan Ceola, são pessoas que compartilham seus conhecimentos também dentro do nosso aplicativo, que vocês podem estar sempre aí angariando mais informações, tendências, assim por diante. Né? E nós também temos aí a parte de rede social, vamos dizer, onde vocês podem também estar conversando com outros cervejeiros, né, e interagindo também
em fóruns. Mas, focando então aqui na parte produtiva, são 4 principais funcionalidades que nós temos aqui e que geram essa integração numa mesma ferramenta. Nós temos então a parte de criação de receitas aqui no Birbo. Nós temos o controle inteligente de produção, e aqui onde nós substituímos o Excel de vocês, ou nós substituímos o papel, a prancheta, né, e as anotações manuais. Nós temos também a parte de gestão e permissões da equipe. Essa é uma parte bem interessante, onde você pode convidar membros da cervejaria para participarem das produções. Vou estar adentrando um pouco mais detalhadamente mais para frente. E, obviamente, a geração de relatórios, que é um dos fatores mais importantes, né, que o Birbo vai trazer para vocês. Falando um pouco mais das funcionalidades, aqui nós temos a parte de criação de receitas. São alguns prints, logo mais eu vou apresentar o aplicativo, né? Obviamente, abrir o aplicativo e mexer aqui com vocês, mas é muito semelhante ao que vocês encontram ali no Brewfather, né? E no Beersmith. Então, nós temos as réguas técnicas, vocês vão adicionando os ingredientes, vão vendo o quanto isso vai gerar, né, de dados técnicos de OG, FG, ABV, IBU, EBC para a sua cerveja. Então, a gente cria todo o desenho da receita aqui. Essa é uma parte muito importante, porque a partir da receita criada, nós lemos essa receita e transformamos isso no passo a passo de produção. Então, nós lemos ali quais os ingredientes que vocês usam, qual o processo de mostura, fermentação, assim por diante, e nós transformamos isso nesse passo a passo produtivo, onde vocês inserem as informações da produção e que nós usamos isso também, consequentemente, para gerar os relatórios. Além disso, nós temos a questão da gestão de membros aqui e da criação do time, né, da fábrica, ou seja, quando nós fazemos a parceria de integração, o primeiro passo que nós tomamos é criar um perfil para a cervejaria. Então, nós sempre criamos ali o perfil oficial da cervejaria, e é esse perfil que é integrado ao Beer Sales. Então, neste perfil da cervejaria, você consegue convidar os colaboradores que participam da sua cervejaria e da sua produção. Tá? Então, você tem lá mais de 7 funções pré-programadas dentro do nosso sistema, de gestor até pessoal do laboratório, operador de braçagem, operador de adega, operador geral, visualizador, onde você pode convidar, por exemplo, um consultor para participar da sua produção. Você pode convidar, por exemplo, a cervejaria que está terceirizando na sua fábrica também para estar acompanhando a produção. E cada uma dessas funções, elas possuem permissões. Então, por exemplo, o gestor ele pode executar tudo ali dentro do perfil da cervejaria. Editar receitas, executar a produção, se for necessário, assim por diante. As outras funcionalidades, elas já têm limitações. Por exemplo, o operador de braçagem, ele não tem acesso à edição de receitas. Ele só pode executar a abraçagem e assim por diante. É uma ferramenta, uma funcionalidade muito interessante aqui do Birbo, essa que foi lançada até recentemente. E uma coisa muito interessante também é que com a utilização do Birbo você consegue estar acompanhando a produção em tempo real de qualquer lugar, né? Basta ter a internet, você como gestor pode estar acompanhando o que o seu operador de braçagem, o que o seu operador de adega, o que o pessoal está executando na sua produção em tempo real. Isso é bem interessante, não precisa ficar batendo foto de prancheta, não precisa ficar pedindo para a galera subir arquivo no Google Drive, então é uma questão muito interessante ali de integração para o acompanhamento da sua produção. Partindo agora para o ponto principal, né, do nosso workshop, que é a integração com o Beer Sales. Como funciona basicamente, então, essa integração? Bom, eu vou falar rapidamente os passos, mas nós vamos demonstrar isso para vocês, né, obviamente. Basicamente, nós vinculamos o perfil da sua cervejaria no Birbo com o perfil da sua cervejaria no Beer Sales. É criada uma ordem de produção no Beer Sales e você retorna ao Birbo e vai criar a sua produção. Quando você faz isso, nós importamos a ordem de produção do Beer Sales para o Birbo
e você começa a fazer o vínculo da ordem de produção do Beer Sales com a produção do Birbo e o vínculo também dos ingredientes dessas ordens de produção. Passado isso, conforme você vai produzindo a sua cerveja no Birbo, ou seja, conforme você vai passando ali pelas etapas quentes, mostura, fervura, nas etapas frias, fermentação, maturação, e você vai confirmando os ingredientes que você vai utilizando durante essas etapas, automaticamente esses ingredientes vão ser retirados do seu estoque no Beer Sales. Então, nós criamos essa automatização de retirada do estoque a partir da sua produção executada no Birbo. E ao final da produção executada no Birbo, quando você confirma a litragem disponível para invase, nós retornamos essa informação para o Beer Sales e fica disponível lá a litragem que você tem para poder fazer o seu invase. Nós fizemos isso também, né? Nós quisemos enviar essa informação para que o invase fosse finalizado no Beer Sales, porque nós sabemos que existe um controle de insumos grande também nessa parte de invase, como estoque de garrafas, tampinhas, rótulos, barris, assim por diante, e coisas também que acabam interagindo ali com o custo da sua cerveja. Então, nós devolvemos essa informação para o Beer Sales e vocês finalizam o invase por lá. Agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a tela do aplicativo para a gente mexer um pouco aqui. E caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade aí para estar escrevendo, para levantar a mão, para comentar também, tá, pessoal? A ideia é a gente interagir bastante aqui hoje. Bom, essa é a tela inicial, né, do Birbo. Aqui onde nós temos a parte da cervejaria, todas as ferramentas da cervejaria. A integração, nós fizemos um PDF, um tutorial de como fazer a integração com o Beer Sales, tá? Mas é bem simples. Na aba de menu, em configurações, você conecta com a sua conta Beer Sales, ok? Bem simples. Eu acho que teve uma questão ali que o pessoal levantou. Eu vou responder no chat aqui, mas... Perfeito. Não, tudo bem, perfeito. Bom, pessoal, então aqui nós temos o perfil da cervejaria, onde nós criamos todas as receitas, organizamos elas por pastas. Aqui nós temos a receita de Session IPA, por exemplo, que é a receita que nós vamos utilizar como exemplo aqui. Toda a questão da criação de receita, nós temos aqui uma prática de auxiliar cervejarias nesse momento inicial. Então, geralmente, quando nós fechamos essa parceria, né, e começamos o trabalho do Birbo na cervejaria, geralmente nós cadastramos as receitas todas para vocês, para nós ganharmos velocidade na integração. Mas é claro que a gente pode adentrar cada vez mais aqui nessa parte das receitas, né, posteriormente. Caso vocês tenham dúvidas, né, quando nós iniciarmos esse trabalho, a gente pode adentrar ainda mais nessa parte, apesar que é bem didático, tá? É bem similar mesmo ao que vocês já executam no Beersmith ou no Brewfather. É só ir seguindo passo a passo, né, adicionando os equipamentos, matéria-prima, as etapas quentes, adicionando o perfil de braçagem, de fermentação, maturação e assim por diante, ok? Feito isso, pessoal, é sempre importante nós estarmos utilizando essa área, esse atalho da cervejaria, que é onde você coordena toda a sua cervejaria e as ações que você vai executar nela. Então, é que aqui eu estou logado no próprio perfil do Birbo, né? Então, quando eu venho em perfil, eu entro no perfil do Birbo, que seria como se fosse o perfil da cervejaria de vocês, certo? Porém, no caso, você como gestor ou operador, né, assim por diante, você clicando em perfil, apareceria o seu perfil. Então, para entrar na cervejaria, sempre clicando neste botão da cervejaria, onde você tem acesso ali às produções em andamento, a todo o time, onde você pode configurar as funções de cada um, tá? Como eu já comentei. Aqui você tem acesso às receitas, no caso, esse é um acesso só do gestor. E aqui você tem acesso às produções e também aos seus tanques da fábrica, né? Nós cadastramos os tanques aqui para vocês irem acompanhando toda a produção. Então, nós temos aqui a reguinha que vai subindo conforme a litragem. Vocês conseguem ver quem são os responsáveis pela
pela produção, vocês conseguem mover a produção de lugar e ir acompanhando o resumo, né, dessa produção através dos tanques. Para então iniciar uma nova produção, antes de iniciar uma nova produção, perdão, eu vou mostrar para vocês, pessoal, uma produção que nós fizemos ontem, integrada com o Beer Sales. Então, ontem nós fizemos aqui a produção da ordem de produção 384 do Beer Sales, de uma Session IPA, onde nós temos aqui todas as informações da produção. Esse é um local que vocês podem acessar também o relatório. Vocês podem estar baixando o relatório em PDF, tá? Aqui. Depois, eu posso estar até mandando também esse relatório para vocês estarem olhando. Um relatório bem completo sobre tudo que foi executado e também sobre algumas métricas bem importantes da produção, como rendimento de braçagem, perdas durante cada etapa, tempos gastos em cada etapa produtiva. É um relatório bem completo mesmo. Como se fosse um passado a limpo para PDF de tudo que vocês têm acesso aqui, obviamente, no sistema. Então, eu quero saber como é que foi a minha mostura, eu posso vir aqui, ver o tempo que foi gasto, o horário que foi registrado, por exemplo, teste de iodo, qual foi o pH. Eu consigo acessar todas essas informações por aqui também. Tá? Então, eu quero ver, por exemplo, como foi a minha fermentação, né, o tempo que durou a fermentação, o dia que iniciou, qual foi a litragem que foi para o tanque, como foi a minha fermentação. Então, tem um diário de fermentação aqui, com todas as informações, tá? E essas informações, quando vocês baixam o relatório em PDF, nós geramos gráficos, tá? Então, nós temos lá o gráfico de extrato, nós temos o gráfico de temperatura, nós temos o gráfico também de atenuação. Então, o relatório fica bem completo para vocês por aí. Uma questão bem interessante, né, que vale ressaltar, é que quando vocês chegam na etapa de fermentação, vocês podem gerar um QR Code, e esse QR Code vocês colam no tanque. Então, ao invés de vocês ficarem com aquela prancheta e o papel ali preso no tanque e preencherem manualmente, né, vira um rabisco, molha o papel, assim por diante, vocês só vão imprimir esse QR Code, colocar no tanque. Quando o operador de adega for inserir as informações do diário de fermentação, ele vai bater o celular ou o tablet nesse QR Code e já vai abrir na tela de fermentação da produção para ele preencher essas informações, ok? Então, agora eu vou passar para o Alan, porque ele vai mostrar para vocês como que isso vai aparecer dentro do Beer Sales. Então, como eu comentei, por exemplo, na parte de preparação para mostura, eu confirmei aqui os ingredientes que nós utilizamos. Então, ó, malte pale ale, malte cristal, a quantidade, posso editar as quantidades também, ok? E nas outras etapas também, por exemplo, preparação para fervura, eu aqui confirmei os duplos que nós vamos utilizar. Então, toda vez que eu vou confirmando, o Birbo ele faz a retirada automática do estoque do Beer Sales. Então, Alan, vou passar para você agora, só para você mostrar como que isso vai aparecer no Beer Sales para eles. Bom, pessoal, então aqui a gente está na tela do Beer, né? Ali vocês viram, o Fernando, ele mostrou a finalização ali, a produção executada, a produção 384, né? Então, que é a produção aqui que foi criada no Beer Sales. Depois a gente vai criar uma produção nova, também simular ali com vocês, mas só para fechar o gancho dessa produção que ele já executou lá, né? Então, aqui a produção foi criada no Beer, é uma produção de Session IPA, como ele comentou. Aqui a gente já está com ela finalizada, e aqui a gente tem, então, no produzir do Beer, as informações aqui que vocês conhecem, né, de baixa de insumos que hoje vocês fazem pelo Beer Sales, ela veio do Birbo, né? Então, quando o Fernando lá executou essa produção 384, e no momento lá do processo da produção, ele, agora dentro do processo você tem que usar 17 quilos de malte cristal. Então, quando ele confirmou esse uso desse malte cristal dentro do processo do Birbo, ele também deu baixa aqui no Beer. Claro que aqui a gente está com horários bem próximos, né? Mas a saída dos insumos, eles podem ocorrer durante o processo produtivo. Vamos dar exemplo ali de produções que tem dry hopping, né? Que você vai usar algum lúpulo lá mais ao final da produção. Lá naquele momento que você chegar nessa etapa dentro do Birbo e informar a baixa do lúpulo, ele vai também registrar essa baixa do insumo aqui no Beer Sales. Então, você só
vai ter esse ganho de usar o birbo no seu processo normal, natural, e quando o birbo entende que, opa, aqui foi feito um processo que eu devo devolver para o Beer Sales, ele já vai lá e faz essa informação. Então, não existe sincronização aqui, tá, pessoal? No momento que você fizer o processo no birbo, ele já baixa automaticamente o Beer Sales, como se estivesse usando o próprio aplicativo do Beer Sales, né? Aqui, então, ele fez a baixa dos insumos, está registrado aqui na produção, e também já finalizou ela, né? Então, aqui, se a gente olhar no estoque, produção 384, existe aqui também os registros dos movimentos de estoque, né? Que foi feito a saída da produção, e aí, quando o Fernando, hoje pela manhã, ele simulou, ele fez o processo da finalização da produção, no tanque 15, ele selecionou lá também, ao finalizar a produção, para qual tanque que seria destinado a essa produção, também já fez a entrada do estoque aqui nessa produção da 384 do Session IPA. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que foi levantada, ver se eu já trago para a nossa fala aqui. Possível fazer o controle de... Aqui o Thales faria a pergunta, é possível fazer o controle de lote de insumos utilizado através do Birbo de acordo com o estoque do Berceio? Sim. Quando você... lá no Birbo, né, Fernando? Quando você está informando ali os insumos, você seleciona o estoque e o lote, né? Então, se digamos que você tenha malte Pilsen em mais de um estoque no Beer 6, você vai poder selecionar de qual estoque está saindo, e também se dentro do estoque você tem lotes diferentes de insumo, você pode selecionar exatamente o lote que o Birbo vai dar baixa, né? Então, isso a gente já implementou dentro das regras também do Beer 6. Então, é como se você tivesse feito a saída ali no Beer, selecionando o estoque origem e o lote também vai dar a baixa, né? Aqui no caso do exemplo que o Fernando utilizou, acabou que não teve lote de insumos, né? Foi um exemplo aqui sem lote, mas a entrada do estoque do produto acabado, ele definiu lá o lote 2025-03. Se utilizar um insumo que não está na composição do Beer 6, ele faz a entrada na produção também? Boa pergunta. No caso, lá no Birbo, quando você seleciona uma produção e vincula os insumos, tem que ter esse vínculo do insumo do Birbo com o insumo do Beer 6, correto, né, Fernanda? Então, se no caso você tem um insumo que você tem no Birbo, que você vai usar no Birbo, mas que não está no Beer 6, não vai ser feito a baixa no Beer 6, tá? Então, é interessante que, caso você venha utilizar um insumo não previsto, que você crie esse insumo também no Beer, só ele não precisa estar... não, ele precisa estar na composição do Beer 6 para aparecer lá para o Birbo, tá? A sede de subutilizados irão aparecer no relatório emitido no Birbo, ou somente poderá ser no Beer 6. Fernando, a pergunta ali cabe ao Birbo, né? Ele pergunta também se ele consegue ver a saída dos insumos também no Birbo, né? Nesse relatório do Birbo. Então, em relação ao relatório do Birbo, ele é um relatório relacionado à produção em si, né? Ele não tem necessariamente, o nosso relatório ele não traz necessariamente essas informações que o Beer Sales traz, né? Aqui que o Alan está mostrando. Então, ele não mostra de onde saiu o estoque, assim por diante, mas ele mostra o que foi utilizado. Então, lá no nosso relatório, você vai ter os produtos todos que foram utilizados na sua produção. Perfeito, então acho que ali no caso, no relatório do Birbo vai ser mostrado que usou malte cristal, por exemplo, a quantidade que utilizou, mas não tem a parte de que lote que utilizou e que estoque que saiu, isso, né, Fernando? Isso, perfeito. Exatamente. Uhum. Então aqui, demonstrei para vocês aqui a parte da produção 384 que a gente criou no Beer, o Fernando executou no Birbo, e aqui a saída dos insumos e a entrada do produto, né, que está agora em estoque. Agora, para a gente fazer essa conexão, então, eu devolver a bola para o Fernando, eu vou só mostrar para vocês aqui a questão do Beer Sales, né, que a gente já conhece. Você vai criar os seus chopps aqui dentro do Beer. Aqui o exemplo do produto que a gente está falando é o nosso chopp Session IPA, né, que a gente criou no Beer, definiu um código, definiu uma descrição, como a gente já geralmente faz, e definiu a composição dele no Beer 6, né? Então, a gente vai utilizar, então, para cada litro de chopp Session IPA, 200 gramas de malte Pale Ale, 15 gramas de malte cristal, 2,5 gramas de lúpulo Equanon, 2,5 gramas de lúpulo Cascade e a levedura 0,55 gramas. Aqui foi utilizado, né,
a unidade de quilos para os maltes e gramas para o lúpulo para ter um valor, digamos assim, maior, né? Fez uma conversão para 1.000. Tranquilo, como vocês preferirem utilizar, tá? Mas se quiserem usar o lúpulo também tudo em quilos, também pode utilizar. Então a gente criou aqui a receita desse produto no Beer Sales, né? Normal, como a gente faz. Aqui no Beer, eu vou vir nas produções, vou criar uma nova produção, também como a gente está acostumado a fazer, definindo a data de início e previsão de fim, digamos, vai ficar pronta daqui a alguns dias, a empresa, vou botar aqui então produção Session IPA. O produto final aqui vai ser, então, o Session IPA. Posso definir um lote aqui, então, no Session IPA, vamos colocar 2025-03. Vamos produzir aqui, então, 1.000 litros. Responsável aqui, o Alan Correia. Criei aqui a ordem, né? Com detalhes também que vocês quiserem colocar. Só esqueci de mudar o mês. Perfeito. Criei a ordem aqui, então, 385 no Beer Sales, da produção do Chopp Session IPA. Janaína levantou a mão. Vamos abrir o microfone aqui para a Janaína. Fale. Oi, vocês estão me ouvindo? Claro, estamos te ouvindo. Surgiu uma dúvida aqui. No nosso caso, né, a gente dá entrada, por exemplo, no Malt Pilsen, a gente compra de várias empresas, né? Compra da Agrária, compra da Viking, por exemplo, né? E cada malte a gente dá entrada em um produto. São dois, por exemplo, o Malt Pilsen Viking é um produto, e o Malt Pilsen Agrária é outro produto. A gente não unifica, né? No caso, aí, por exemplo, da gente usar os dois numa mesma receita, ali na composição do produto, eu vou ter que colocar os dois? Caso você use, aí no caso você sempre usa um blend dos dois, assim, digamos, um pouco de cada um, ou você usa um ou outro dependendo do estoque que você tem? Vai depender do estoque que a gente tem no dia. Perfeito. Isso até não é nem a questão até dependente do birbo ali, né, no próprio Verseis, aí você vai ter que colocar esses dois itens na composição do produto, ou colocar, no caso do B6, colocar o que geralmente você utiliza, e caso você utilize o diferente, inclui lá na produção, que é possível incluir um produto, um item não previsto na produção, mas eu recomendo, talvez, para a questão da facilidade do uso do B6 e birbo, é você colocar esses dois malt pilsens aqui, e aí na produção você define que você utilizou um ou outro, né? Digamos, né? A parte só, tá falando mais do Beer-Sales, que você não consegue aproveitar o melhor ali, porque nas previsões de estoque, por exemplo, que o Beer-Sales tem, que você consegue fazer previsão de estoque futura, ele vai estar prevendo que você sempre vai usar os dois, né? Então pode dar uma confusão ali em questões de previsão de estoque, né? Mas para você rodar as produções, você pode fazer assim, já que você tem a possibilidade de usar um malte ou o outro malte Pilsen, dependendo do lote do estoque que você tem, tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Então, bom, criamos aqui a produção Olá, 385. Tem uma pergunta do Antônio ali no chat. Eu acho que... Verdade. Mas se eu tiver estoques diferentes no Beer 6, exemplo, de clientes ciganos, não teria esse controle só correto no Birbo. Você pode ter também, Antônio, porque você pode, dentro do Beer Sales, ter, por exemplo, um Malt Pilsen, tá? Ter o Malt Pilsen Agrária lá, que é um malte só, né? Mas dentro do Beer, você pode criar depósitos diferentes aqui na aba Equipamentos, né? Pode criar, por exemplo, eu tenho, né, depósitos, né? Posso botar depósito Everbril e depósito Cigano X, né? Então, quando você comprar, dar entrada nesse malte, e você for destinar esse malte para um estoque, você pode, esse malte é malte Everbril, então eu destino para o depósito Everbril. Se é um malte do Cigano, eu defino para o depósito do Cigano X. Depois, tanto no Beer 6 quanto no Birbo, quando você for dar essa saída do malte, você vai definir se esse malte ele é o mesmo malte Pilsen, mas que ele vai sair do estoque depósito Everbril ou depósito Cigano. Então, é possível ter esse controle separado também de aonde que vai baixar o insumo no Birbo. Depois o Fernando acho que vai também mostrar na prática, eu acho que fica mais fácil de entender também, tá bom? Não, o Birbo ele vincula o estoque, tá?
Antônio. Você tem essa possibilidade ali de dizer de onde que vai baixar. A única coisa que o Fernando comentou é que no relatório final da produção que não aparece, não entra nesse detalhe de que estoque que baixou, né? Mostra somente no relatório final o insumo que você utilizou e a quantidade, mas não entra nesse detalhe de estoque e lote, tá bom? No BIRB. Fernando, acho que então eu devolvo para ti, para a apresentação. Vou parar aqui de compartilhar o BIRB, e aí você segue então a execução da produção 385, ao invés da gente vir aqui no produzir do BIRB, tá? E da baixa dos insumos, como vocês estão acostumados, a gente vai fazer esse mesmo processo agora pelo BIRB, tá bom? Perfeito. Agora aqui para a tela do BIRB, né? Nós temos aqui a tela da cervejaria, né? Então, cliquei aqui nas ferramentas da cervejaria. Eu vou vir em nova produção e vou selecionar qual receita eu quero produzir. Obviamente, lembrando que as receitas elas têm que estar cadastradas no BIRB também, né? Só confirmando isso. Venho em produzir. Como eu já tenho a ordem de produção criada no Beer Sales, essa mensagem já aparece automaticamente para vocês. Caso você não tenha ordem de produção criada no Beer Sales, essa mensagem não vai aparecer. Ela só vai aparecer quando você tem uma ordem de produção criada por lá. Então, essa é a tela de criação de produção no BIRB, tá? Onde você tem nome, para qual tanque a produção vai. Esse lote é opcional, na verdade, esse lote aqui é só para o registro dentro do BIRB, tá? A programação da produção, para você selecionar qual data você quer produzir. Ok? Então, você pode programar também produções da semana, produções de 15 dias, você pode programar aqui. A única coisa que não dá para você programar no BIRB é caso o tanque estiver sendo utilizado. Então, se você tem um tanque sendo utilizado na nossa ferramenta, no BIRB, né, você não consegue programar a produção. Mas caso o tanque estiver livre no BIRB, você consegue programar. Até a nossa sugestão, pessoal, como esse trabalhinho de vínculo, de seleção, da ordem, vínculo dos ingredientes, como nós vamos mostrar aqui agora, ele leva um pequeno tempo para ser feito ali, né? Nós sugerimos sempre fazer isso com antecedência. Então, nós sugerimos que o gestor ou responsável pela produção, que ele crie a produção, por exemplo, no dia anterior, que ele crie a produção na semana anterior, assim por diante, para que quando o operador ele chegar no BIRB, ele só execute a produção. Olha, o Eduardo aqui fez uma pergunta referente à criação e alteração de receitas. O que eu fizer no BRC será atualizado no BIRB e vice-versa. Na verdade, você vai fazer a alteração de uma receita no Beer Sales. Quando você for executar ela no BIRB, você vai fazer o vínculo dos insumos, né? Então, sempre vai acabar reatualizando, mantendo esse refresh no BIRB, né? Claro que se você incluir um insumo no Beer Sales, você precisa incluir também ela no BIRB. Esse vínculo, né, de receitas, ele é feito na hora, como o Fernando vai mostrar agora, na hora que você executa a produção, que aí você vincula os insumos, né? Então, se houve uma alteração no Beer e no BIRB, nesse momento você vai validar se está tudo vinculado. Porque, claro, os insumos no Beer 6 e no BIRB podem ter nomes diferentes, né? Escritas diferentes, então você precisa fazer esse vínculo para o BIRB saber que a levedura US5 é a levedura US5 do Beer 6, tá? Mas acho que o Fernando vai demonstrar agora. Eduardo, é importante comentar, né, também que, pelo que eu entendi da alteração que você está comentando, caso você insira um insumo novo ou retire um insumo, é sempre importante nesses casos mais drásticos, vamos dizer assim, né, de inserção de um insumo novo ou retirada de um insumo, que você atualize sua receita no BIRB também, tá? Se você faz uma alteração de quantidade, isso não tem problema nenhum, tá? Você pode... você não precisa atualizar a sua receita assim no BIRB, ok? Então, lembrando que o vínculo de insumos, ele serve principalmente para retirada de estoque, tá? Porque no relatório que o BIRB entrega, que é um relatório produtivo, né, um relatório relativo a como foi a sua produção, ele não necessariamente leva em consideração o insumo que você vinculou ali do Beer Sales. Então, eu vou mostrar isso agora para exemplificar bem. Vamos supor que
No Beer Sales você tem lá Pilsen Agrária. No Birbo, nós temos mais de 750 ingredientes cadastrados na nossa base, né, que você pode estar alterando, substituindo e tal, mas pode ser que na sua receita ali esteja, por exemplo, sei lá, Pilsen Lallemand, Pilsen Weiermann. Então, esse vínculo, ele vai substituir o Pilsen Agrária, independente o nome do Pilsen que esteja no Birbo, tá? Só para deixar claro. Então, você pode ter uma receita no Birbo com um insumo com um nome diferente, e você pode corrigir isso, claro, mas o que importa mesmo para o seu estoque é o vínculo que você faz com o seu estoque, tá? Eu acho que vai ficar mais claro agora quando eu executar aqui. Então, eu vou importar aqui do Beer Sales, ele vai aparecer aqui para mim a ordem que o Alan acabou de criar, né? A ordem 385 do Chopp Session IPA, então eu vou usar essa ordem, ele já trouxe o nome para mim aqui da produção. Vou selecionar o tanque que eu vou usar aqui no Birbo para isso, então vou colocar aqui no tanque 3. A data de hoje. Aqui, como eu vou usar o meu registro de densidade, né? Então, SG ou Plato. O número de bateladas que eu vou produzir. Então, isso você também pode selecionar aqui, né? Quantas bateladas você vai produzir. Vou colocar uma, por exemplo. Aqui, como é a formatação de horas, isso eu vou explicar um pouco para frente aqui, mas isso obviamente é do Birbo, né? Então você tem a opção de cronômetro, você dá o play no tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma rampa de mostura que dura 60 minutos. Se eu opto pela opção de cronômetro, eu clico no play, ele vai fazer de 60 minutos para 0, quando chegar em 0 ele vai te informar que acabou essa rampa de mostura. No caso da opção manual, é como se fosse uma planilha de Excel. Você tem as lacunas de início e lacuna de fim. Então, você vai selecionar, escolher a hora que iniciou, selecionar e escolher a hora que finalizou. Tá? Nós, geralmente, nós aconselhamos o uso da formatação de tempo manual, porque ela permite, caso tenha algum erro, é mais fácil para você colocar horários retroativos ou horários que já passaram, né, e até horários um pouco para frente, por exemplo, né? Então você consegue fazer esse registro de uma forma mais flexível, né? No caso do cronômetro, você deu play, ele já registra a hora que iniciou. Você deu o pause, ele já registra a hora que finalizou. Então ele é menos flexível, tá? Aqui eu tenho os membros que vão acompanhar essa produção. E aqui eu posso ter, por exemplo, aqui eu tenho um visualizador que, como eu comentei, pode ser um consultor, por exemplo, ou pode ser a cervejaria cigana que contratou vocês para produzirem a cerveja deles. Então, você pode aí estar tanto adicionando membros nessa produção, quanto excluindo também, né, os membros, assim por diante. Então, eles podem estar acompanhando. Por exemplo, vou deixar o Alan aqui. Então, quando o Alan entrar no perfil do Birbo dele, até depois, Alan, mostra seu celular aí, ele consegue estar acompanhando aí o que está acontecendo na produção. Então, passei só um gancho ali, desculpa, Fernando, vou aproveitar essa questão dos usuários, lembrando que na parceria Beer Sales e Birbo, você pode ter quantos usuários você quiser no Birbo, né? Então não tem custo adicional em relação a isso. Então, se você quiser, você tem um cigano que você produz, como o Fernando falou, e você quer dar esse acesso para ele, ele pode criar o usuário dele lá no Birbo, né? Hoje o Birbo tem versão gratuita, né, Fernando? Você pode baixar lá o Exatamente. e criar a sua conta, e você inclui esse Ganzola Correia, que é o dono da cervejaria cigana, dentro desse time, dessa produção específica desse chopp do cigano. Então, na conta dele, que ele não teve custo nenhum lá dentro do Birbo, ele vai poder acompanhar em que fase que está a produção dele, quando é que vai ficar pronto, qual é o lote, né? Então, só dando esse gancho ali em relação ao time. Exatamente, pessoal. No Birbo, vocês podem colocar quantas pessoas vocês quiserem para participar da cervejaria de vocês. E uma coisa que é interessante também, que quem é convidado, ele não tem acesso a todas as informações da cervejaria. Se você convida, por exemplo, como visualizador, ele não vai ver nenhum outro tanque da sua cervejaria, nenhuma outra produção da sua cervejaria. Ele só vai ver aquilo que ele foi convidado para ver. Né? Então, vocês têm essa segurança também em relação a isso.
né? O único que vê tudo, de tudo, é o gestor, né? Então, o gestor, ele vê todos os tanques que tem disponíveis e tal. O operador também, né? O operador geral, o operador de braçagem, que podem criar produções, eles também conseguem ver os tanques, né? E tudo que estão nos tanques. Mas, no caso do visualizador, que é um convidado apenas para acompanhar a produção, ele só vai ver o tanquezinho que ele foi convidado. Tá? Então, aqui, pessoal, nós começamos a parte de vínculo de insumos. Então, como o Birbo puxou a ordem de produção do Beer Sales, a ordem 385, do Chopp Session IPA, ele vai puxar todos os insumos aqui do Beer Sales, né, que foram cadastrados nessa ordem de produção. Né? Então, os códigos, né, internos lá, tudo do Beer Sales a gente traz para cá. Então, eu tenho aqui a levedura. Quando eu clicar em vincular, o Birbo vai abrir a receita que vocês têm no Birbo. E vocês vão vincular, então, o insumo que está no Beer Sales com o insumo que está no Birbo. Tá? Para que isso? Para que quando você interaja com o insumo do Birbo, ele vai interagir com esse insumo que você vinculou do Beer Sales. Tá? Então, eu vou selecionar aqui na parte de leveduras, né, o S05. Então, eu tenho aqui a levedura, o S05 do Beer Sales vinculado com o S05 do Birbo. Eu vou escolher aqui o depósito de onde vai sair esse insumo e vou escolher qual lote, né? Só interrompendo ali, justamente a pergunta que o pessoal fez antes, né? Que se eu tiver mais de um depósito, tiver o depósito próprio, tiver o depósito cigano, nesse momento ali vai aparecer essas duas opções ali no Birbo para você selecionar. Né? Então aqui você consegue fazer essa definição. Exatamente. Então eu tenho aqui o primeiro insumo vinculado, a levedura S05, vinculado com o insumo do Birbo, vinculado com o depósito de onde vai sair e de qual lote se refere, né, de onde vai sair. E aí, pessoal, eu vou fazer isso em todos os ingredientes. Então, Cascade, eu vou vir aqui, vou selecionar o Cascade, vou selecionar de onde ele vai sair, e assim por diante eu vou fazendo todos esses vínculos. Como eu comentei, acaba sendo um trabalho um pouquinho de formiguinha, assim, nesse começo, então é sempre interessante fazer isso com uma antecedência, tá, pessoal? É claro que quanto maior for a quantidade de insumos que você utiliza, né, maior vínculos você vai ter que estar executando aqui nessa etapa, ok? Então, pessoal, salvei e fiz o vínculo, a produção foi salva, e aí é nesse momento, né, que o operador, né, ele vem e clica no tanque onde ele tem a produção. Então, tem aqui a produção 385 da Session IPA, né, só retornando aqui na visualização da cervejaria, eu tenho aqui, em produções em andamento, eu não aconselho muito vir direto aqui, até porque se você tiver mais de uma produção em andamento, vai aparecer todas as produções que você tem. Tá? Mas você pode sugerir para o operador, hoje é dia de produção do tanque 3, por exemplo. Então, ele vai vir em produções, vai procurar o tanque 3, né, e vai iniciar a produção. Então, aqui nós já temos a produção no Birbo mesmo, tá? Com todo o fluxo do Birbo normal. Então, eu vou iniciar a produção, eu tenho aqui a confirmação de todos os ingredientes que eu vou estar utilizando na minha produção, tá? Isso aqui é uma preparação pro Birbo mesmo, confirmando os itens dessa tela, por enquanto ele não confirma no Beer Sales, tá? É uma confirmação apenas para o Birbo essa parte por enquanto. Mas aqui você pode, por exemplo, estar editando a quantidade, eu não vou usar 200, eu vou usar 180 quilos, por exemplo. Então, beleza, salvei. Então, assim por diante, ok? Quando eu concluo essa etapa, eu vou começar agora realmente aqui a minha produção. Então, na preparação para mostura, eu vou colocar a minha litragem de água inicial, vamos lá, 1.000 litros, eu vou trazer o perfil de mostura aqui, beleza? Vou confirmar que esse é meu perfil de mostura, eu posso estar editando também. E aqui eu tenho, então, os meus insumos que já vão ser retirados do Beer Sales, tá? Então, eu tenho aqui o Malt Pale Ale, que a gente vinculou, o Cristal, que a gente vinculou também,
Eu já tinha editado ali na tela anterior, né? Coloquei 180, mas eu posso estar editando de novo aqui. Não, vai ser 190, por exemplo. Salvei aqui, 190. Eu posso confirmar um por um, ou posso vir aqui em confirmar todos de uma vez. E agora, nesse momento, é só interessante mostrar ali, Alan. Eu vou parar de compartilhar para o Alan mostrar que ele já faz a baixa automática. A gente volta aqui para a tela de produção, né, onde a gente tinha aqui a produção 385 que a gente tinha criado. Agora, pela execução, aquela confirmação que o Fernando fez ali, ela ficou já aqui, então, em produção, ela está rodando. E se a gente vir aqui no produzir, a gente vai ter ali o registro da baixa dos 2 maltes ali que o Fernando fez ali no Birbo, inclusive com a quantidade que ele informou lá no Birbo naquele momento lá. Então, depois, quando ele fizer a questão do processo ali do lúpulo dentro da produção, também informar a baixa do lúpulo, também vai ficar aqui registrado. Certo? Também aqui só também complementando, aqui na parte do estoque, além do registro da saída, também na produção 285, a gente tem um registro aqui também das saídas ali do insumo. Devolvo para ti, Fernando. Eu só vou mostrar aqui como funciona a parte do cronômetro lá, né, do manual só que eu havia comentado. Legal. Deixar eu parar aqui a apresentação, então. Então aqui, pessoal, confirmei os insumos, né? Conforme a Alan mostrou, já deu baixa, né? Esses insumos já foram baixados do estoque. Vou concluir essa etapa para iniciar, então, de fato, a minha mostura. Aqui eu tenho, então, as rampas que eu confirmei, né? Tem o teste do iodo e tal, que eu já mostrei para vocês, o pH, assim por diante. Eu vou estar iniciando essa etapa. E como eu comentei anteriormente, como nós selecionamos a opção de registro de horas manual, são as lacunas onde você vai clicar, né, e vai estar escolhendo o horário de início, o horário de fim, né, assim por diante. Então, no caso aqui, a gente começou, aí você vai selecionar, né, então, selecionar ou escrever, enfim, vai estar salvando cada etapa, etapa por etapa, assim por diante, ele vai, enfim, confirmando aqui todas as informações. Aí você vai acompanhando aqui em tempo real. Alan, não sei se você quer mostrar a sua tela do celular só para mostrar aqui, né, que ele consegue ver em tempo real o que está acontecendo. Isso, eu não vou compartilhar, mas só para mostrar o meu celular aqui que eu estou rodando. Então, ali a produção 385, ali o Fernando está rodando e eu estou acompanhando as mesmas etapas que ele está ali, né, na mostura ali, né? Exatamente. Mostura. Então, eu consigo, o meu login aqui do Birbo, como eu estou no time dessa produção 385, eu consigo ir acompanhando também tudo que o Fernando está fazendo ali no Birbo dele. Exatamente. Bom, pessoal, em relação então à integração, é isso que nós queríamos mostrar para vocês. É claro que nós ficamos 100% à disposição nos grupos, no WhatsApp, enfim, no suporte do próprio Beersales para a gente encontrar soluções também específicas de cada cervejaria. Né? Então, acredito que cada cervejaria possa ter uma dúvida específica sobre como ela produz, ou como ela registra o estoque, ou como ela faz a sua produção no Birbo. Isso nós podemos estar aí também ajeitando e auxiliando isso caso a caso, tá? Ali só complementando, teria a parte da finalização da produção, né, Fernando, que liberaria ali o produto, só que teria que rodar toda a produção ali, chegar até o final dela para mostrar. Por isso que a gente começou ali por uma produção já finalizada, né, que aí teve essa indicação ali da liberação do produto, que seria aqui no Beersales, né, a finalização da produção 385, onde ela fica finalizada e joga essa quantidade para um tanque ali, né, que aí é definido no próprio Birbo também. Qual é o tanque que vai ser destinado a esse chopp, essa cerveja, e aí finaliza a produção no beer. Aproveitando, né? Aqui, desculpa, só mostrando aqui, né, para Mariana, então, integração em relação ao envase, né, no momento o envase é todo finalizado dentro do Beersales. Então, vou mostrar para você até a última tela que aparece aqui no Birbo para vocês. Então, eu vou entrar nessa produção que foi concluída, 384. Vou na última tela, que é a liberação para o envase. Quando você não tem a integração com o Birbo, nós temos mais uma etapa,
aqui, que é a etapa de invase em si. Mas dentro da integração, a sua produção finaliza na liberação para o invase. Então, mostrando aqui, você vai confirmar a litragem, né, que você vai enviar para o invase, confirma FG, enfim, né, algumas outras confirmações, notas sensoriais, assim por diante. E aqui, na etapa em andamento, você vai selecionar o tanque para onde vai essa cerveja no Beer Sales, né? No caso, Alan, você consegue mostrar aí para onde foi? Então, aqui na 384, né, pessoal, na finalização dele, que ela está finalizada aqui, aquele exemplo que a gente já tinha pronto, se a gente vir aqui, então, filtrar a produção 384, a gente consegue ver aqui, então, que foi feita essa entrada de estoque, né, de 1.900 litros para o tanque 15, né? Então, esse processo, como o Fernando mostrou, foi naquele processo ali da liberação para invase, ele finalizou a produção e destinou aqui qual é que é o tanque do Beer Sales, e aquela litragem, aquele volume que ele definiu de 1.900, fica liberado como se estivesse vindo no Beer e tivesse feito o processo de finalizar a produção aqui, só que você faz esse processo lá dentro do próprio processo do Birbo, né? E aí, a parte de invase, né, para cervejarias que trabalham com garrafa, aí você vai ter outros produtos garrafa, vai criar as ordens do Beer, mas o invase de garrafa, como o Fernando falou no início, você vai executar no Beer normalmente. A parte do Birbo é a produção do chopp em si, né? A cerveja ali em litros que vai para o tanque, certo? Já respondeu da Janaína também ali? Ela também questionou essa questão do invase, eu acho. A Janaína perguntou, essa litragem final, que é o que estará disponível no tanque estoque do Beer 6. Isso mesmo, ali os 1.900, né, a produção aqui da 384 era uma produção de 1.900 litros, onde o Fernando finalizou justamente os 1.900 litros. Claro que depois no Beer 6 você pode vir aqui e fazer o processo de informar quebra, né, que aí eu posso vir aqui e informar que dentro do volume que eu consegui medir lá após a filtragem, por exemplo, da cerveja, na régua, né, que o tanque tem, não tem 1.900, eu consigo ver lá que tem 1.800, né, eu posso vir aqui e informar uma quebra de 100 litros no Beer 6. Depois, no final, né, como o pessoal faz, você invasa nos barris, nas garrafas, o tanque secou fisicamente, mas no Beer 6 eu tenho lá mais um resíduo lá de 67 litros, eu posso vir aqui e fazer essa outra quebra também no Beer 6, mas essas quebras é posterior ao fim da produção, então é dentro do Beer, tá? Então, pessoal, como é que funciona, né? Finalizando aqui, indo para os finalmente da nossa apresentação, né? Hoje, o Birbo, ele entra no Beer Sales, ele se encaixa como um módulo de produção do Beer Sales, tá? Então, todo o restante, controle de estoque, geração de custos e tal, tudo isso é executado dentro do Beer Sales, né? Então, nós entramos realmente com um módulo de produção e gestão de produção ali dentro. E aqui é um modelo exemplo de proposta dentro da parceria do Beer Sales, né? Nós criamos uma parceria muito interessante aqui, que a gente acredita que pode agregar para todas as cervejarias, e nós daí também definimos um preço para que a gente conseguisse oferecer isso para de várias cervejarias, um preço extremamente acessível, né? Para que o máximo de cervejarias pudesse estar utilizando a nossa ferramenta em parceria com o Beer Sales, que tem um valor inicial e pago apenas uma vez, né, do setup, né, da implementação ali de 280, e depois uma mensalidade de R$ 49,90, que é cobrado pelo próprio Beer Sales, né, cobrado tudo pelo próprio Beer Sales, né, nós não geramos uma fatura à parte, nem nada à parte, é tudo integrado ali com o Beer Sales. E como funciona, né, esse processo, né, então... vocês devem enviar uma mensagem, né, para o Beer Sales, né, solicitando isso ali no suporte do Beer Sales, solicitando essa integração. Então, vocês dando o ok para essa proposta que eu acabei de apresentar e oficializando, né, a contratação do Birbo, nós fazemos então já essa liberação e já entramos em contato com vocês, né, criamos um grupo no WhatsApp, o Birbo ele faz todo o suporte através do WhatsApp, e por ali nós fazemos a inserção de dados, inserção de receitas, o treinamento da equipe, o grupo de suporte, o alinhamento da primeira produção e o acompanhamento do teste de uso. Geralmente, o que nós aconselhamos para cervejarias? Nós fazemos uma produção sem integração, para vocês pegarem a manha do Birbo, fazemos uma, duas, até quantas produções forem necessárias com vocês, para vocês pegarem a manha do Birbo ali.
E aí depois nós fazemos a integração e fazemos as vinculações e auxiliamos vocês nesse processo, tá? Então essa seria a jornada, né, de uso e jornada de integração do Birbo com o Beer Sales, né? Aqui eu também coloco outra coisa, né? O Birbo, ele tem um canal no YouTube, até convido vocês para entrarem lá, nós postamos vários vídeos relevantes ali dentro também, não só relevantes para conceitos novos da cervejaria, de uso de ingredientes e técnicas, mas também de alguns usos do próprio Birbo também. Então, nossa ideia é realmente que a gente possa fazer o cenário cervejeiro, né? As cervejarias terem cada vez mais controle aí da sua produção. Perfeito, Fernando. Vida longa a parceria. Então, só reforçando ali, como o Fernando comentou, para contratar o Birbo é só entrar nos canais normais, que vocês já estão acostumados quando vocês precisam contratar algum recurso do Birbo, alguma licença, algum módulo, né? Falar aqui através do próprio WhatsApp, aqui que a gente tem um canal de WhatsApp, falar com o nosso time comercial, principalmente com a nossa colega Débora, né? Comentar que vocês querem contratar o Birbo, a contratação toda fica com a gente, e como o Fernando falou, um acréscimo na mensalidade do Bia, e depois Beer 6 e Birbo se acertam. Né? Então, até para facilitar para vocês não tem que fazer um contrato com o Beer6, depois também vai contratar o Birbo, como a gente já teve outras parcerias no passado, a gente quis ao máximo aqui, quebrou a cabeça aqui para simplificar ao máximo para vocês, para que fique fácil. A única questão, claro, que fica ali, como o Fernando falou, a implementação e treinamento do Birbo é com o time do próprio Birbo, né? Então, claro, se você, por acaso, não tinha nenhum módulo de produção do Beer 6, que, claro, você também depende que você tenha um módulo de produção do Beer 6, né, para poder criar as produções. Se você não tiver o módulo do Beer 6 ainda e também queira contratar o módulo do Beer 6 e o Birbo, porque agora faz sentido, você pode aí contratar o módulo. Então, parte do treinamento da parte de produção do Beer 6 vai ser o nosso time que vai executar. A gente finalizando essa parte, a gente passa a bola para o time Birbo continuar. Então, a gente está bem, a comunicação aqui é bem fácil, bem tranquila. Então, a gente já tem, acho que uns 7 clientes já que contrataram depois da feira, né, Fernando, de Blumenau, que já contrataram o Birbo através do Beer e que já estão em processo aí de implementação e treinamento. Perfeito, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo, né, e pela oportunidade. Espero aí que a gente possa fazer dessa parceria ser relevante para a cervejaria de vocês. Eu acho que só o Fernando está se despedindo, mas também podemos abrir espaço aí para mais algumas perguntas. Só para deixar vocês então, pessoal... assim, a apresentação em si, né, acabou, mas a gente está aí disponível para responder perguntas. É o seguinte, eu não conhecia o Birbo, né? Eu instalei o aplicativo no meu mobile, no meu celular, e fui montar minha receita. Aí na parte de acrescentar, a parte nos diversos, que eu acrescentar uma enzima, eu consigo mudar o... como é que eu falo? A maioria das enzimas que a gente usa, ela é líquida. Eu vou colocar citando aqui uma Produzo Redux, ela está em quilos. Eu consigo mudar essa unidade do insumo que eu estou usando? Opa, como vai, Beto? Tudo bem? Tudo jóia. Beto, dentro do Birbo ali, você consegue utilizar os insumos que estão no nosso banco, né, de insumos, né, que já foram cadastrados, como você também consegue cadastrar o seu próprio produto, caso ele não esteja no padrão que vocês utilizam. Perfeito. Você indo ali no menu, na barra lateral do menu, você rola um pouquinho, você vê ali que vai ter fermentáveis, lúpulos diversos, leveduras, e ali você pode estar criando o seu próprio produto nos parâmetros que você deseja, ok? Ok, perfeito. Perfeito, aí pode contar comigo também, mandar uma mensagem no WhatsApp ali para mim também, a gente faz essa ajuda aí com você. Perfeito, então, obrigado. De nada. De bola. Mais alguém, pessoal? Queria mandar alguma dúvida aí? Questionamento? Não? Ali também comenta aqui a Mariana no chat, mas ao final ela comentou ali, parabéns pelo app, está cada vez mais completo e usual, a integração com o Birbo, com o Beer 6 foi um grande avanço para a gestão de dados da cervejaria, que bom, que bom. Uma etapa futura, acredito que vincular o Invase ao Birbo será crucial para a gestão de beers e rastreabilidade. Ótimo, eu acho que as duas ferramentas têm muito para crescer juntas, né, é o primeiro passo que a gente está dando,
primeiros clientes que a gente está integrando junto, então vai vir muitos feedbacks. O próprio workshop agora já teve algumas sugestões de análise para a gente fazer, então com certeza a gente vai evoluindo. O Rudy Fávero, ele também mandou uma pergunta. Fernando, uma pergunta. Existem espaços no app para registrarmos o gerenciamento da levedura na produção adega? Espaço para registrar concentração, viabilidade, geração, pH? Vamos lá, Rudy. Eu vou até abrir aqui para você compartilhar novamente a tela do aplicativo para falar mais sobre essa questão. Existem alguns espaços que você consegue informar isso. Eu acredito que vai um pouco da cultura de cada cervejaria, estipular um espaço específico para poder estar registrando essa informação, mas nós temos aqui, então, vamos lá. Dentro da própria produção, que é onde nós sugerimos você fazer, e é onde é possível fazer esse registro, tá? Uma das formas de fazer esse registro é quando você vai ali na preparação de braçagem e vai na levedura. Aqui eu já confirmei, né, essa etapa, mas aqui ele tem um botão de editar, e aí você tem um campo aberto de lote, onde você pode escrever o que você quiser. É um campo onde você pode colocar qualquer informação que você queira relacionada ao lote dessa levedura. Além desse campo direto da levedura, você também tem um campo de notas aqui da produção, onde você pode estar escrevendo aqui, por exemplo, vamos lá, gerenciamento levedura, vamos supor. E aí você pode estar escrevendo aí concentração, enfim, viabilidade e tal, pode estar escrevendo qualquer coisa aqui nesse comentário, pode estar colocando linhas, né? Ele é um comentário com 2.000 caracteres, então você pode escrever bastante coisa aqui. E essa nota, ela fica salva, obviamente, tanto aqui na visualização da produção web, assim, no celular, e quando você faz o download, né, desse relatório em PDF, essa nota vai estar aparecendo para você também lá nesse relatório em PDF. Então, nós achamos um campo muito bom aqui para você poder estar fazendo esse registro. O Rudy também comentou aqui, então fez a pergunta, tem como compartilhar algum relatório de produção? Vou compartilhar aqui para vocês, pessoal, então, o relatório de produção aqui do Birbo. Eu só vou pedir desculpa em relação a algumas informações que vão aparecer no relatório, porque como eu fiz essa produção correndo, acelerei os processos, né, para a gente entregar, algumas informações ficaram erradas, tá, no relatório, mas é mais relacionado a isso, né, porque eu acelerei esse processo, tá bom? Então, aqui eu tenho um relatório exemplo, né, da receita, aqui então eu tenho os parâmetros da minha receita aqui em cima. Aqui eu tenho todas as etapas, né, então como eu falei, como eu acelerei o processo, vocês vão ver que está tudo sequenciado aqui, né, tudo no mesmo dia e tal. Mas então aqui eu tenho uma visão geral das etapas de produção. Aqui eu tenho o QR Code da produção, que é aquele QR Code que é gerado para vocês colocarem no tanque. E o que é interessante desse QR Code também? Algumas cervejarias, né, que utilizam o Birbo já há algum tempo, eles utilizam esse QR Code para fazer rastreio da produção. Então, quando você gera esse QR Code ali na etapa de fermentação, esse QR Code ele tem prazo, ele não é expirável, então ele não expira em nenhum momento. Então, vocês conseguem sempre usar esse QR Code para estar fazendo o rastreio dessa produção. Então, algumas cervejarias colocam até esse QR Code no barril, por exemplo, e tal, para fazer o rastreio dessa produção, caso a cerveja fique azeda em algum lugar ou tenha algum problema, você pode pedir para o pessoal mandar foto desse QR Code e vocês conseguem ter esse histórico, tá? Então, esse é o QR Code que está aparecendo aqui, é o QR Code que vocês geram na fermentação. Depois nós trazemos aqui, né, os insumos que foram utilizados, e a gente vem etapa por etapa, né? Então, mostura. Quais foram os insumos utilizados na mostura? Quais foram os quilos da etapa? Então, quando a etapa foi iniciada, quando foi finalizada, qual é o tempo, né? Então, aqui eu tenho até, ó, que ele passou um pouco do tempo ideal. Então, como foi o meu lautering, toda a descrição do lautering, toda a descrição da fervura, os lúpulos foram adicionados. Quando o lúpulo é adicionado, aparece o horário que ele foi adicionado aqui, da mesma forma que a gente tem o teste do iodo também, né? Então, aqui a gente tem, ó, ele passou no teste do iodo tal hora,
Então, a gente tem tudo aqui, o Whirlpool, a fermentação, então aqui eu tenho os diários da fermentação. Então, o que aconteceu nesse dia, qual foi o extrato, a temperatura. Aqui no caso do exemplo, eu não coloquei pressão, não coloquei pH, mas você pode colocar também. Né? Você pode também escrever notas que vão aparecer aqui, e isso vai gerar para você os gráficos, né? Então, o gráfico de extrato, o gráfico de temperatura, o gráfico de pH e gráfico de atenuação, né? Isso aqui aparece para vocês. Né? O resumo da maturação, e depois, ao final, a liberação por invase. E aqui o Birbo Análises, né? Esse aqui que eu falei para você, que ele está um pouco errado por causa do aceleramento, que a gente acelerou a produção, né? Então, fiz correndo aqui a produção para a gente ter ali, para confirmar os insumos, mas ele vai trazer para você rendimentos e perdas, ele vai trazer para você os dados técnicos que você confirmou durante a produção, e vai trazer para vocês os tempos totais. Então, tempo total de produção, tempo total de mostura, a elevação média por minuto ali da mostura, tempo de Lautering, tempo de Whirlpool, tempo de fermentação, tempo de maturação, e no caso, tempo de invase, né, que foi até a questão do Antônio, no caso ele vai aparecer aqui sempre zerado, né, porque a gente finaliza a produção na liberação por invase. Então, essa aqui é uma visão geral do relatório, tá, que vocês conseguem estar realizando aí através do Birbo, clicando no botão relatório e baixando ele em PDF. O Antônio também fez uma pergunta aqui se o relatório do Birbo traz os custos de produção, né? Como o Fernando mostrou ali antes, né? O Birbo não trata essa parte de custos, né? Então é mais a questão do uso dos insumos, a quantidade utilizada. A parte de custos de produção, você continua podendo analisar e acessar pelo BIR6. Então, isso foi a grande questão que a gente viu na parceria, porque há complemento das ferramentas, né? Então, toda aquela parte de desenho de produção, da parte quente, que a gente não tinha no Birbo, a gente consegue agora ter através da parceria do Birbo, e o Birbo, toda a parte de controle de estoque, de custo e tudo mais, que é a parte mais de gestão, que o Birbo não trata, né? Você consegue tratar isso no BIR6, então é um complemento muito legal aí das duas ferramentas. Isso, exatamente. E como o Thales comentou agora, é justamente isso aí que dá para fazer também, né? Por enquanto não tem o Birbo Web. Né, acaba sendo mais fácil por você poder utilizar teclado e mouse. Acho que deu para responder bastante perguntas da galera, demonstrar um pouco quem estava curioso para ver como é que funcionava. Acho que foi muito bom. Agradeço aí ao Fernando pela disponibilidade de tempo, né? Nossa parceria está bem forte, assim, cada um ajudando o outro da forma mais fácil para facilitar o trabalho da parceria. Tem funcionado bem. Acho que conseguimos atender a expectativa que a gente tinha em relação ao workshop, de explicar um pouco o que é o Birbo, de mostrar ele funcionando o Birbo para quem dos nossos clientes não conhecia ainda, ver essa parte de como funciona a integração também com o BIR6, como eles estão se conectando, trazer dúvidas. A gente fica à disposição aí também de vocês, nosso time aqui, para tirar dúvidas sobre essa integração com o Birbo, até mesmo se vocês quiserem evoluir para a contratação. Em breve, né, esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube, como eu falei antes, a gente vai mandar para os inscritos também. Então, agradecemos aí, pessoal, a parceria de sempre aí dos nossos clientes. Vamos seguir juntos. Fernando, não sei se quer também falar mais um pouco aí, Fernando, a gente aí encerra. É isso aí, faço as palavras do Alan as minhas também. Eu, como cervejeiro, sempre busquei perceber coisas que podem facilitar o dia a dia das cervejarias, né? Então, diferente de alguém que assim só cria uma ferramenta para um mercado, eu como cervejeiro consegui trazer uma bagagem disso também para o Birbo, né? Então, todas as preocupações que eu tinha como cervejeiro, eu tentei trazer para cá. E nós temos também, ressaltando que nós sempre temos aí uma questão de melhoria contínua, né? A Jana até pode comentar que ela já usava o Birbo antes, mas nós sempre escutamos as solicitações e sempre tentamos aí o mais rápido possível lançar atualizações no Birbo para facilitar o dia a dia das cervejarias, né? Então, nós temos aí as ferramentas em parceria com o Beer Sales, né? Ferramentas principalmente relacionadas a estoque e a custos, mas a gente sabe que existem detalhes fabris e produtivos que, no caso, cabem ao Birbo apenas, né? No sentido de uma melhoria, por exemplo,
na etapa de fermentação, são coisas que vão trazer ali mais detalhes para o seu relatório produtivo. Então, tudo isso nós estamos aí de ouvido e nós nos colocamos à disposição, que o nosso objetivo mesmo é ajudar as cervejarias. Ontem eu tive até uma demonstração e uma preocupação minha é que a gente vê muitas cervejarias fechando, né, no cenário atual, no mercado atual. E a gente vê muitas cervejarias fechando, não só pelo mercado, mas também por talvez uma falta de controle da sua produção, por talvez uma falta de controle de entender onde a cervejaria está perdendo litragem, sabe? Então, o meu objetivo principal com o Birbo é auxiliar cervejarias para que elas continuem crescendo, né? Para a gente não continue vendo cervejarias fechando, como tem acontecido, né? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de conversa com vocês. Me coloco à disposição não só para falar sobre a parceria, não só para falar sobre a integração, mas também para trocar ideias cervejeiras aí com vocês. Perfeito, Fernando, perfeito. Então tá, pessoal, agradeço aí a todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima workshop aí, pessoal. Um abraço.